Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez eu oro para que o amor e a graça do Senhor esteja manifestada sobre a sua vida e sobre a sua família. A atmosfera de adoração flui, a entrega ao Senhor foi feita e agora vamos meditar na palavra do Senhor. Sabemos que todos nós estamos sujeitos a erro e todos nós pecamos. Sabemos também que para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Mas sabemos que existe um pecado que é perigosíssimo. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. É o pecado da vaidade. É um pecado tão perigoso que geralmente a vaidade ela não caminha só. Ela caminha com seus irmãos, que é a soberba e a ingratidão. A vaidade, ela é sorrateira, ela é dissimulada e ela é atraente. E muitas das vezes ela penetra no coração do cristão de uma forma que trava o teu lado espiritual. É como se fosse lançado sobre a sua vista uma venda. E o pior, no meio do nosso povo, alguns já se acostumaram com uma vaidade chamada vaidade santa, aonde a oração da irmã tem mais poder, aonde a mensagem do pregador tal tem mais unção, aonde o fulano de tal canta e almas se convertem. E geralmente isso é gerado pelo elogio do próprio povo de Deus. E é um perigo, porque esse tipo de elogio ele é pior do que a crítica. E aí começa a aparecer em nosso meio, em nosso povo, os famosos ungidões. A irmã Doquinha tem poder, vai lá na casa dela, ela vai fazer uma oração, você vai ver como é que o negócio vai fluir. Rapaz, não perde o culto lá na igreja tal, porque quem vai pregar hoje é o fulano. Mas Salomão nos diz que tudo é vaidade. E a vaidade é um perigo. Existia um homem no Antigo Testamento que estava fazendo tudo certinho. Um homem temente a Deus, um homem que orava, um homem que buscava, um homem que teve diversas experiências com o Senhor, venceu batalhas que eram praticamente certas a derrota, mas com a ajuda de Deus reverteu. Ele sofria de uma enfermidade e já estava decretada a sua morte, mas Deus acrescentou mais 15 anos sobre a vida desse homem. E eu estou falando do rei Ezequias. Esse homem era um servo fiel, mas chegou um determinado momento que ele botou tudo a perder, porque a vaidade se instalou no coração daquele homem. E é sobre isso que eu quero meditar com você nessa noite. E o tema da mensagem é cuidado com a vaidade. Na minha última aula no CCD, na escola teológica, eu falei sobre isso. Nós, na realidade, não somos nada, apenas um vaso de barro. É o Espírito Santo atuando dentro de nós, é que faz com que as coisas aconteçam. Você tem poder para orar e clamar ao Senhor? Claro que tem. Mas quem faz o milagre não é você, é Ele. Tudo é Ele. Nós somos apenas ferramentas. E infelizmente alguns, através da vaidade, acham que são alguma coisa. Eu queria que você estivesse abrindo a sua Bíblia comigo, em Isaías 39, vamos meditar. Isaías capítulo 39, do verso 1 ao verso 8. E eu, antes de entrar no texto, eu queria falar para você que pessoas estão perdendo a salvação por causa da vaidade.
Famílias estão sendo destruídas por causa da vaidade. Casamentos destroçados por causa da vaidade, da soberba e do orgulho. Sabem que estão agindo errado, mas são incapazes de se acertarem e pedirem perdão, porque a vaidade está a todo vapor. Leia comigo Isaías 39, do verso 1 ao verso 8. Diz assim: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, especiarias, óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim, da Babilônia. Perguntou-lhe ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há na minha casa, coisa alguma há nos meus tesouros que eu não havia mostrado-lhes. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houve em tua casa, com o que entesouraram os teus pais, e até os dias de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos, que tu geraste, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Esse homem, como eu disse, teve diversas experiências com o Senhor. Deus atuou na vida desse homem poderosamente, porque ele era um servo fiel. Ganhou batalhas, ganhou mais 15 anos, e no capítulo 38 de Isaías, diz que esse homem orava constantemente a Deus. E quando ele soube que a sua enfermidade era uma enfermidade mortal, ele ora e chora muitíssimo. Deus manda que o profeta voltasse e anunciasse: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei sobre a tua vida mais 15 anos. Que coisa linda! Lindo isso! O próprio Deus, Criador do universo, manda um mensageiro até aquele homem dizendo: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Olha que coisa linda, que experiência fantástica. Esse homem, ele tinha tudo. Ele tinha unção, ele tinha a bênção de Deus, tinha tesouros, era rei de uma nação, a nação escolhida pelo próprio Deus. Só que, após ele receber essa grande bênção, já no capítulo 39, ele recebe mensageiros do rei da Babilônia, com presente. E provavelmente aquela visita envaideceu o coração daquele homem, a ponto de, se você ler do verso 1 ao verso 8, em momento nenhum esse homem fala de Deus. Ele simplesmente, cheio de vaidade, soberba, ele começa a mostrar toda a sua riqueza: ouro, prata, especiarias, a sala de armas. Ele saiu mostrando tudo, porque a vaidade latejava naquele coração. A primeira pergunta que eu faço para você nessa noite: a tua vaidade está tão alta a ponto de você colocar futuros inimigos dentro da sua casa? Para quem você tem mostrado a tua casa? Para quem você tem falado da sua vida?
quem você tem declarado a tua intimidade? Quem disse que esses homens eram amigos de Judá? Nunca foram. Na realidade, o que aconteceu é que pela vaidade de Ezequias, brotou no coração daqueles homens uma tremenda de uma inveja. E quando eles voltaram para a nação deles, eles contaram exatamente tudo, tintim por tintim, para o rei deles. Ó rei, está cheio de ouro, está cheio de prata, está cheio de coisa de valor. A sala de armas dele tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Olha o que a vaidade gera no coração do ser humano. Só problema. Mas uma das coisas que é principal para aquele que carrega a vaidade é que geralmente a vaidade ela fala tão grande no coração que ele consegue esquecer das bênçãos que Deus derramou sobre a vida dele. Olha que coisa maravilhosa. Viveu tudo aquilo. Quando teve a oportunidade de evangelizar e de falar do Deus vivo para aqueles que não conheciam, ele simplesmente se cala. Ele em momento nenhum falou: rapaz, vocês têm que ver, o meu Deus é o Deus vivo, é o único Deus, Ele é verdadeiro, e eu vou provar para vocês. Eu tive uma batalha que eu estava a ponto de ser derrotado contra o Império Assírio, e Deus mandou um anjo, está lá no capítulo 38, leia na sua casa. E Deus aniquilou todo aquele exército. Só para você ter uma ideia, foram 185 mil homens aniquilados pelo anjo do Senhor. E por que ele não falou isso? Rapaz, eu quero te contar outra coisa. Eu estava à beira da morte, eu estava com uma enfermidade, mas eu chorei, eu clamei, eu orei, e Deus acrescentou mais 15 anos na minha vida. Ele em momento nenhum falou. Perdeu uma grande oportunidade de falar de Jesus, falar do Deus vivo. E muitos infelizmente agem assim, coração cheio de vaidade, se calam e não declaram as bênçãos que receberam do Senhor. Isaías diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a nossa obrigação. Pastor Cleiton cita muito um texto em Mateus 28, fazei discípulo em todas as nações. Cara, não perca a oportunidade de evangelizar onde quer que você esteja. Não permita que a vaidade, a soberba entre no teu coração a ponto de aniquilar o teu real e verdadeiro chamado, que é evangelizar, que é falar de Jesus Cristo. Uma outra coisa é que esse cara, ele em momento nenhum glorificou a Deus por tudo que ele havia feito. Glorifique a Deus, meu irmão. Glorifique a Deus. Se há alguma coisa no teu coração que tem que arder e latejar, é que você se glorie na cruz de Jesus. Às vezes pessoas bem intencionadas, mas existe um dito popular que de boas intenções o inferno está cheio. São consagradas, são ungidas a cargos de liderança na casa do Senhor, obreiros, e começam muito bem. O problema é que a vaidade vai crescendo e ele passa a esquecer que ele é pó e que tudo é dele, para ele, por ele. Nós não somos nada. Eu canso de falar isso. Não é a mensagem do pastor Cleiton, não é a mensagem do pastor William que te convence. Quem convence é o Espírito Santo. A gente é apenas ferramenta, e ele usa como quer e quando quer. Não permita, meu irmão, em nome de Jesus, que a soberba te afaste da comunhão, que a vaidade, a falta de gratidão te afaste de Deus. Deus, ele quer te usar, mas ele quer que você entenda que o poder não vem de você, o poder vem dele. Se acontece um milagre através da tua oração, creia em nome de Jesus, você foi apenas o canal. A unção vem de cima, é ele que cura, é ele que restaura, é ele que faz o milagre. A gente é apenas ferramenta. E esse rei, ele nos ensina
o quanto agiu errado, abrindo a sua casa, deixando que a vaidade, o orgulho e a soberba o distanciasse de Deus, o que mantesse longe da presença de Deus. E o que é mais interessante, olha que coisa louca, no último verso, depois que o profeta o repreende, fala: rapaz, por que você fez isso, cara? Por que você mostrou a tua casa? Por que você está tão cheio de vaidade? O Senhor está falando aqui que vai pesar a mão sobre a sua vida, que você vai perder tudo, que a tua descendência vai ser escravizada. Sabe o que ele fala? Lê aí, ó, verso 8. Então disse Ezequias a Isaías: boa é essa palavra que o Senhor diz, pois ele pensava que haveria paz e segurança nos dias dele. Tipo assim, cara, eu não estou nem aí. Quando a Babilônia vier invadir, eu já estou morto mesmo. Os meus netos, os meus bisnetos é que se virem. Olha que doideira. Olha o que a vaidade faz com o ser humano, a ponto de você não se preocupar com a tua geração futura. Não estou nem aí, eu estou na boa. O que vai acontecer com meu neto, meu bisneto, o problema é deles. A palavra do Senhor é boa. No meu tempo eu estou em paz. Isso é vaidade, gente. Pessoas que não se preocupam com nada, a não ser com o seu próprio umbigo. Jesus disse bem claro: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando vocês fazerem. O que Jesus nos manda fazer? Ser mansos e humildes de coração. Quem disse que você é alguma coisa? Quem disse que eu sou alguma coisa? A Bíblia me garante que eu sou apenas um pecador, e que tudo é graça, e que se não fosse pela graça, nós seríamos aniquilados. A grande realidade é essa. Nós não somos nada. Confesso a você, como pastor, eu tenho conversado muito com o meu irmão, e chega a arder no coração. É uma dor quase que insuportável. A gente tratar casais e ver casamentos sendo destruídos, muitas das vezes por falta de humildade. Homens e mulheres que estão cheios de si, cheios de soberba, cheios de arrogância, cheios de vaidade, que são incapazes de dar o braço a torcer, mas que dizem professar a fé em Cristo. O meu Senhor, uma vez, após ter enceado, ele levantou, colocou um avental e lavou o pé de 12 homens, inclusive daquele que o iria trair. Você quer mais sinal de humildade do que isso? Depois ele vem e fala para eles assim: vocês viram o que eu fiz? Eu, sendo o que eu sou, eu agi dessa forma. Por que vocês não podem ser mais humildes? Por que vocês não podem ter mais comunhão? Por que na realidade vocês falam que se amam, mas não se amam é nada? Por que casamentos são destruídos? Porque o marido não quer dar o braço a torcer? Ou porque a mulher acha que ser submissa é fazer papel de pateta? Por quê? Quem falou que você é alguma coisa? Quem disse? Muito pelo contrário, se não fosse o amor, a misericórdia e o perdão, afirmo, todos nós estaríamos condenados. Mas a graça é derramada sobre a nossa cabeça toda manhã. Toda manhã. O Senhor nos dá uma oportunidade de mudança real. Filho, seja como eu, manso, humilde de coração. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama o teu próximo como a ti mesmo.
Mas por que permitimos que a vaidade encha o nosso coração dessa forma? Por que tanta fofoca? Por que tanto disse-me-disse? Por que tanto rancor? Por que tanto ódio? E eu não estou falando só de igreja, não. Eu estou falando de lar. E lar que levantam a bandeira dizendo que são de Cristo. É filho sem falar com mãe. É mãe sem falar com filho. É filha sem falar com pai. É marido sem falar com esposa. Isso é inadmissível. Você sendo mulher, você sendo esposo, vocês ficarem dias sem se falar. Meu Deus, aonde está o amor fraternal? Aonde está o Espírito Santo no teu lar? Aonde ele está? Engavetado? Dentro de um armário? Ou talvez até expulso da tua casa? Não permitam, queridos, em nome de Jesus, quebre esse eu, aniquile, dê espaço para que o Espírito Santo trabalhe em tua vida, que haja mais amor em vez de ódio, que haja mais esperança e menos desconfiança, que haja mais respeito, que haja mais obediência. Não hajam como esse homem, um homem rico, abençoado, agraciado, que quando teve a sua chance de falar de Deus, falou da sua própria vida. Talvez hoje Deus tenha derramado uma bênção enorme sobre a tua vida. Talvez você tenha ganhado um belo carro. Talvez Deus tenha abençoado com uma porta de emprego. Talvez você tenha conseguido fazer aquela reforma, ou até mesmo conseguir a casa própria. Mas fale para os quatro cantos dessa cidade: quem me deu foi o meu Pai. Quem me abençoou foi o meu Deus. Quem me ama é Jesus Cristo. Quem governa a minha vida e direciona é o Espírito Santo. Eu sei que vai chegar um momento que a vaidade ela pode latejar. Mas em nome de Jesus, volte os teus olhos para a cruz. Volte os teus olhos para a cruz. É isso que Ele espera de você. Porque ninguém que você convida para entrar no seu lar, nenhum dos teus amigos ou colegas, serão capazes de dar a vida por vocês. E Ele fez isso. E Ele espera no mínimo que você seja humilde e que você tenha um coração agradecido. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 11, verso 19. Abra comigo. Onze 29, perdão. Mateus 11, 29 diz assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ele está te dando uma ordem. Ele está te decretando um mandamento. Tenha um coração humilde. Multiplique. Agradeça. Engrandeça. Exalte. Você saiu do seu lar nesta quarta-feira para exaltar esse Deus. Esse Deus humilde, com o coração do tamanho do mundo. Pois todo dia a gente peca, todo dia a gente erra, mas Ele continua a derramar sobre a minha vida e sobre a tua vida esse amor teimoso, que insiste em nos abençoar, mesmo a gente vacilando, mesmo a gente falando que não deveria, mesmo a gente agindo de uma forma que Ele não aprova, mas Ele insiste em derramar sobre a minha vida e a sua vida esse amor. Mas nessa noite, eu queria te convidar para você juntamente comigo, porque eu também erro,
E quando a gente vem para esse local aqui, a gente prega para a gente também. E a gente olha para dentro da gente. E a gente fala assim, meu Deus, me ajuda. Porque já estou eu achando que sou alguma coisa. Eu queria te convidar a estar cantando com a gente, pedindo que o Senhor venha nos ajudar a aniquilar esse eu, a destruir essa vaidade, a aniquilar esse orgulho. E quando eu falo de orgulho, não é orgulho de uma coisa boa, não. É aquele orgulho de arrogância, aquele orgulho que não te leva a lugar nenhum. Eu queria que você estivesse cantando com a gente. Pastor Cleiton, me ajuda aqui. Se coloca de pé, em total respeito e obediência ao Senhor. E comece a olhar para as suas falhas. Comece a olhar para os seus erros. Comece a pedir que o teu orgulho, que a tua vaidade, que a tua soberba sejam destruídas nessa noite. Vamos cantar? Apaga a luz pra gente. Aleluia. É hora de você falar com o Senhor. Desce as águas. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Cante, igreja. Eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero e mergulhar nas águas do me purificar. Eu quero ser limpo como Naamã no seu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar
águas do teu amor me purificar. Eu quero ser limpo como Naamã no seu poder, como Naamã no seu poder. Queridos, talvez nessa noite o Senhor esteja te dando uma grande chance. Talvez o teu ministério ele não esteja voando, porque eu digo porque talvez haja um pouco de vaidade em teu coração. Talvez problemas que estejam acontecendo no seu lar é porque tem um pouco de vaidade em teu coração. Mas o Senhor Jesus nessa noite ele te chama, e ele te chama de braços abertos, para que você possa pedir ao Espírito Santo que te renove de uma maneira sobrenatural nessa noite, e que esse eu possa ser aniquilado, que você possa descer as águas, que tudo isso fique lá, e ao você se levantar, você se levante purificado, sem vaidade, sem orgulho, sem soberba. E eu não estou aqui para apelar e nem tampouco tocar no teu sentimental, mas se essa mensagem falou o teu coração, vem aqui à frente, a gente vai estar orando por você.